Muito obrigado, Pedro. Meu querido Gustavo, como estão as coisas? Nós vamos começar agora a nossa discussão da nossa manhã. E esse tema é um tema muito interessante, porque ele trabalha com as duas asas das características do Criador, justiça e bondade. Então, as duas asas, a um só tempo, a gente vai trabalhar na nossa manhã de hoje, focando no aspecto da reencarnação. Como é que se expressa a justiça e a misericórdia trançadas na elaboração do plano daquilo que é o planejamento reencarnatório. E aí, nesse sentido, Gustavo, como é que a gente enxerga essa manifestação dessa beleza de harmonia entre justiça e bondade a um só tempo? Pois é. Só reforçando então, né? Quem quiser deixar a pergunta, o Elahá tá aqui, gente. Vamos aproveitar, fazer pergunta. Mas então, é um tema bastante interessante que vem mesmo de uma fala sua, ao expressar o quão difícil é dizer uma justiça misericordiosa ou uma misericórdia justa. E quando a gente pensa na reencarnação segundo o Espiritismo, né, porque a reencarnação não é um assunto exclusivo da doutrina espírita, mas a maneira pela qual a doutrina espírita apresenta a reencarnação fica mais fácil, eu diria, ou pelo menos se torna possível de a gente entender essa justiça misericordiosa ou essa misericórdia justa. A mesma, a mesma misericórdia que levou Paulo a dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a mesma justiça que nos faz reconhecer a necessidade de reajuste, a necessidade de aprendizado. A gente olha para a reencarnação e consegue enxergar esses dois aspectos. Para isso, talvez fosse interessante a gente refletir um pouquinho sobre o que seja a justiça divina na doutrina espírita. Como a doutrina espírita enxerga a justiça divina. Isso começa com uma desconstrução de séculos, que foi a ideia de um Deus punitivo, um Deus irado, um Deus que seria pior do que algumas das suas criaturas, né? Um Deus que seria menos, ou que seria menos capaz do que um Francisco de Assis, por exemplo, do que uma Teresa d'Ávila, do que um Santo Agostinho. Um Do que Deus uma mãe. de que uma mãe. Então, a gente olha para a figura da divindade que a gente construiu ao longo de milênios, eu diria, e a doutrina espírita desconstrói isso de uma maneira bastante sutil e direta. A começar da desconstrução da ideia de céu e inferno, a ideia de punição, tudo são conceitos que na doutrina espírita ganham um novo olhar, uma nova perspectiva. E, portanto, a gente começa a se questionar se uma mãe, como ela colocou, é capaz de dar uma segunda chance, uma terceira chance a seu filho, por que não o Criador, com mais razão ainda, não poderia? Porque o mesmo processo que me ligou a este corpo físico na atual encarnação não poderia ser repetido, dado que muito provavelmente a minha alma existia antes da presente existência e prosseguirá existindo depois. Então, são esses aspectos que nos convidam a pensar sobre a justiça divina, sobre essa lei que rege a vida, com um novo olhar, com uma nova perspectiva. Então, enxergar justiça e misericórdia na reencarnação passa por uma desconstrução de ideias, uma desconstrução de certezas, para colocar questões que vão abrangendo novo olhar, novos caminhos. Essas que colocamos, mas poderíamos pensar em outras. Poderíamos pensar qual seria o objetivo da criação, qual seria a grande motivação para que Deus nos criasse.
Certa vez um professor me fez essa pergunta. Ele era um filósofo, assim, uma pessoa das mais capacitadas que eu já pude conhecer, e ele me perguntou se eu era espírita, eu disse que sim, ele falou assim, deixa eu fazer uma pergunta, por que Deus criou? O que motivaria o Criador a criar? E eu sabia que ele já tinha uma resposta, eu mais queria ouvi-lo do que responder. E aí a gente foi conversando, e ele me, me levou muito facilmente a perceber que a única coisa que pode justificar a criação é o amor. A única coisa que pode justificar a criação é o amor. Porque não pode ser por méritos a gente sequer existia. Não pode ser porque Deus ele é imperfeito sem a gente e passa a ser perfeito com a gente, absolutamente. Deus já é perfeito sozinho. Então não é por uma necessidade de melhora dele, não é por um merecimento nosso. A única coisa que pode justificar a criação é o amor. E dado que Deus nos criou por amor, seria justo e misericordioso que ele nos relegasse a uma pena eterna, excluídos da possibilidade de reajuste, excluídos da possibilidade de corrigir, de refazer, de reconstruir, de replanejar e até mesmo, por que não, da possibilidade de aprender. Não é isso? Eu vejo assim algumas coisas muito interessantes dentro disso que remetem ao destino de todas essas coisas. Porque o Senhor nos criou e também nos criou, por ser Ele essencialmente amor, com destino na felicidade. Sendo que a chave para a felicidade é o exercício do amor. Impossível ser feliz sem amar. E por esse motivo, é necessário que a gente desenvolva o amor para ser feliz. Então, uma coisa essencial para que a gente entenda essa justiça divina é compreender que a nossa verdadeira essência de vida não é esta. Que nós somos, na essência, espíritos imortais, despidos de corpos de carne, que isso são circunstâncias passageiras, que o que estamos vivendo aqui não é o mundo real e primitivo, não é aquilo que de fato somos. Essa é uma experiência circunstancial que nós estamos vivendo, mas o objetivo mesmo é que a gente seja feliz. A questão 738A de O Livro dos Espíritos diz que o objeto da solicitude de Deus não é os homens, são os espíritos. O que ele está interessado é na felicidade dos espíritos. Então, o objetivo é esse, é que os espíritos verdadeiramente sejam felizes. Só que como a gente não consegue se desembaraçar das nossas imperfeições, não consegue amar, eu preciso mergulhar na carne para que eu esqueça que sou, pelo menos parcialmente, e tenha a possibilidade de reescrever a minha história. Aí a gente reencarna. Eu reencarno para quê? Para ter a possibilidade de reescrever páginas da minha história com novas expressões de sentimentos e de conhecimentos. Mas o mundo verdadeiro, real e primitivo é o mundo espiritual, que a gente poderia muito tranquilamente viver do lado de lá. Só que demoraria muito mais tempo, né? Para que a gente pudesse alcançar essa plenitude, porque eu não teria certeza das minhas certezas, eu não teria certeza das minhas virtudes. Do lado de cá eu consigo ter certeza. Fulano é bom? Ah, faz o seguinte, encarna ele na transição planetária. Se ele segurar a onda lá, é porque ele realmente está bem. Porque ele vai ter convite de todos os lados. E se ele mantiver o seu caminho naquela senda do amor e da justiça, podemos dizer que ele está bem no caminho da evolução. Então, a grande síntese dessa história toda é: estamos aqui para quê?
para desenvolver potencialidades para nós que somos espíritos, que não somos os corpos que a gente hoje habita. Quando nós entendermos que todos somos seres espirituais, a caminho da evolução, a compreensão dessa justiça divina, de como é que o mecanismo dela funciona, muda profundamente dentro de nós, que a gente passa a perceber que tudo, no fundo, está voltado para o desenvolvimento do amor em nós. Pois é, e isso nos leva a responder a necessidade de buscar uma outra reflexão, porque quando a gente pensa em reencarnação, a gente poderia se questionar algo tão pertinente, tão relevante, que foi objeto de duas questões no Livro dos Espíritos. A pergunta é: por que Deus já não nos criou perfeitos? Porque na reencarnação eu poderia ver facilmente a justiça. Mas para que eu consiga enxergar a misericórdia na reencarnação, eu preciso entender que a reencarnação é necessária. E para entender que ela é necessária, eu precisarei refletir sobre essa questão. Por que Deus já não nos criou perfeitos? Isso foi tema de duas perguntas do Livro dos Espíritos. A pergunta 119 e a pergunta 634. As duas vão no mesmo sentido. Kardec está questionando basicamente isso. Por que Deus não nos criou melhores? E os Espíritos dão respostas fabulosas, respostas que são extraordinárias. Quem também se fez uma pergunta parecida foi Santo Agostinho. Só que o Santo Agostinho tinha uma variável a menos, ou ele tinha uma variável a mais, dependendo do ponto de vista. Santo Agostinho, por não ter muitas informações do que viria após a encarnação, ele se perguntava assim: por que Deus deu o livre-arbítrio? Se eu escolhendo o mal estarei condenado eternamente, por que ele me deixou escolher? Eu preferiria, né? Assim, eu vou fazer a primeira escolha. Não quero ter escolha, o Senhor guia minha vida muito melhor. Por que ele deixou a gente escolher? Em outras palavras. Se a pena fosse realmente eterna, é um questionamento para se fazer. Se a pena é eterna e eu fazendo o errado vou sofrer eternamente, então me tira o poder de escolher. Exatamente. Me tira. Exatamente. Então, nós precisamos pensar sobre essa questão, porque a gente resolveu o problema do Santo Agostinho falando da reencarnação. Mas a gente ainda não respondeu por que Deus já não nos criou perfeitos. E aqui, o Elahá já gosta de dar dever de casa, né? Aí não vou passar na pergunta 119 nem na 634, apenas propor uma outra reflexão em torno. Emmanuel diz que Deus não expressa propósitos a esmo. Então Deus não faz as coisas à toa. De forma que, ao invés de perguntar por que ele não me criou perfeito, fosse melhor perguntar para que ele me criaria perfeito. Qual seria exatamente o ganho em ser criado perfeito? E uma vez que nós temos a reencarnação, o único ganho expressivo que se poderia ter é de tempo. A diferença entre um espírito imperfeito e um espírito perfeito dentro da lei da reencarnação é tempo. De forma que isso não é ganho, porque nós somos imortais. Economizar uma coisa que para nós é infinita não faz sentido. Ao mesmo tempo, haveríamos de perguntar: e tem prejuízo em ser criado perfeito? E naturalmente vamos responder que sim, há um grande prejuízo. Um prejuízo de você criar espíritos perfeitos que não têm capacidade de sustentar a própria perfeição. Um espírito para o qual tudo terá de ser virtual. As suas memórias, as suas experiências, as suas capacidades, as suas forças, porque não foi algo trabalhado ou conquistado, mas algo dado.
algo feito, pronto e acabado. Então haveria aí um grande prejuízo, de forma que nos criar imperfeitos é também nos dar a felicidade, como o Elahá colocou, de trabalhar com a ajuda dele as nossas capacidades, fortalecer o nosso psiquismo e, no final das contas, alcançar essa tão desejada pureza, né, que nós falamos. De maneira, então, que quando a gente pensa sobre por que Deus não nos criou perfeitos, a gente não enxerga motivos para tal. De maneira, então, que se não há motivos para criar-nos perfeitos, é porque existem possibilidades de alcançar a perfeição, ou melhor, existem garantias de que nós alcançaremos a perfeição. Então, que seja assim, que passemos por esse processo, de maneira então que agora nos cabe olhar para a reencarnação e enxergar nela, nos seus processos e até mesmo nela, na sua necessidade, a justiça e a misericórdia divina. A gente tem necessidade de encarnação, né? Opa! A encarnação, ela é um fenômeno que ele se impõe no processo do progresso dos espíritos. Ele se impõe, por quê? Porque Deus realmente não tem a menor pressa. A gente poderia viver como espíritos o tempo todo sem termos que reencarnar. Mas a necessidade de eu conseguir saber se eu me transformei, de eu conseguir de fato saber se aquela virtude de fato está dentro de mim, exige a reencarnação do espírito. E aqui entra um aspecto muito interessante disso, Gustavo, que é o mecanismo da justiça divina. Porque quando a gente estuda a justiça divina nas várias correntes religiosas que existem, existe muito a figura do chamado anjo anotador, que é um espírito, um anjo, que anota o que você faz no livro da vida. E no futuro, aquele livro é aberto e suas ações estão todas registradas, e você, então, será julgado pelos atos que você fez, falou e pensou. E a doutrina espírita oferece para nós uma visão completamente diferente, em que ela diz que a justiça de Deus está dentro de nós, na nossa consciência, conforme a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Então, nessa questão, a gente vai perceber que a lei de Deus está em germe dentro de nós. E essa lei de Deus, ela clama pela necessidade do amor. Nós somos convocados ao amor por ela. Sem a necessidade que exista ninguém externo anotando o que faço, o que deixo de fazer, para que a gente consiga fazer, de certa maneira, o nosso encontro com essa justiça. Não há um tribunal externo, não existem tribunais julgadores. O tribunal vai dentro de mim. E como a lei está em germe, à medida que eu vivo, essa lei ela desabrocha, e eu percebo melhor essa lei, e eu me remeto a refletir sobre meus atos de maneira mais efetiva, de tal sorte que, à medida que a gente vai evoluindo, a gente revisita os mesmos atos e tem interpretações diferentes para as mesmas ações que no passado nos pareciam corretas e agora se mostram equivocadas. Durante um período da nossa história como espíritos, certas coisas a gente acha que são virtudes, e depois que o tempo passa, a gente vai descobrir que nem era tão virtuoso assim aquilo que a gente fazia. Então, o mecanismo da lei de Deus está dentro de nós, no interior das nossas almas, facilitando com que a gente, pelo encontro dentro de si mesmo, encontre as respostas daquilo que busca dentro do nosso coração, sintetizado na mensagem de Jesus, né? Sim, e aí você tocou num ponto que é bem interessante também, que precisamos passar de fato,
que é nessa necessidade, né, da encarnação, e é uma questão, de fato, do Livro dos Espíritos, a questão 230. Kardec pergunta: o espírito progride na erraticidade? E aí os espíritos respondem: pode melhorar-se muito, né, adquirir conhecimentos novos, mas é na Terra que ele vai pôr em prova as ideias que adquiriu, que ele vai atestar. E aí, sempre que eu leio essa resposta, né, e que eu penso nessa questão, eu me lembro das obras de André Luiz, né? E brinco muito que, lendo as obras de André Luiz, dá uma vontade de estar desencarnado, né? Assim, porque todo mundo orando, todo mundo voltado ali, né, para ajudar o próximo. E é um ambiente espiritual totalmente favorável. E é muito fácil a gente confundir a nossa, os nossos verdadeiros desejos quando a gente está em um grupo que aponta uma direção. É muito fácil eu achar que faz parte de mim uma coisa que na verdade é tão somente uma, uma correnteza a me levar, né? Algo a me guiar. Por isso, muitos espíritos se surpreendem, né? Quando encarnam, porque acreditam-se superiores demais e daí vem descobrir que não são tanto assim, né? É muito mais fácil você fazer uma prece ao lado de um Gúbio, ao lado de um Alexandre, ao lado de uma Matilde, ao lado de espíritos que te envolvem e te facilitam ali o intento. Então, encarnar é atestar o que de fato eu interiorizei, porque justamente pelo processo de esquecimento apaga-se a memória. Gustavo, Gustavo, essa imagem que você criou da possibilidade de você se sentir melhor no mundo espiritual, ela fica bem evidenciada na obra Voltei. Se a gente lembrar, quando ele chega lá, que ele é recepcionado pelos amigos, ele está super bem, ele está ótimo. Aí depois eles vão deixá-lo no local e vão ele ficar sozinho. Quando ele ficar só com ele mesmo, aí ele se sente mal. Ele não se sente tão bem, mostrando que o padrão natural dele não era aquele que ele estava apresentando. Exatamente. E aí, é justamente pelo esquecimento, ou esse véu do esquecimento, né, como se costuma mencionar, é que vai nos permitir atestar o que de fato já foi interiorizado ou não. Sim. Porque uma coisa é eu fazer algo porque eu tenho lembrança ou porque eu estou constrangido, né? Por uma opinião ou por uma informação que chegou de alguém que sabe mais do que eu. Então eu faço assim, eu faço de um jeito, eu faço de outro, não porque sinto assim, mas porque tem um espírito muito mais elevado falando para eu fazer, então é claro que eu vou seguir ele. Sim. Apagada a memória, e aí é curiosíssimo, né, refletir como que o esquecimento do passado só elimina a memória, não elimina o sentimento, né? Então, você encarna, esqueceu de tudo. Aí reencontra a pessoa, fala assim: "Nossa, parece que eu conheço há anos". Porque apagou a memória, mas não apagou o sentimento. Você não sabe explicar o sentimento, mas ele ali está. E o de ódio é a mesma coisa. Você encontra a pessoa, nunca viu na vida, mas já não deu certo. Então você sabe que, embora não se lembre, você sente, continua sentindo. Então, aí roubo de novo uma frase sua, Ilahá. Em espiritismo não é para fazer, é para sentir, porque quem faz nem sempre sente, mas quem sente sempre faz, porque é o sentimento a verdadeira aquisição do espírito. Estamos aqui para trabalhar sentimento e, portanto, o esquecimento do passado é significativo nesse processo, para que eu não faça algo constrangido pela memória, mas que eu faça algo na espontaneidade do sentimento. Eu faço o bem não porque eu estou lembrando que tem alguém mandando eu fazer. Faço o bem porque eu estou sentindo que preciso fazer. Aí eu posso encarnar no vazio. Poderia ser uma falsa virtude, né? Exatamente. Aí eu tenho que amar minha mãe, tenho que amar minha mãe, porque na encarnação passada tive uma dificuldade com ela, tenho que amar minha mãe, tenho que amar minha mãe. Mas se eu não tenho essa lembrança e eu me movimento na direção do outro, eu faço
um verdadeiro trabalho interior de mudança. Aí funciona a reencarnação. Exatamente, porque o plano físico, mediante a condição espiritual, né? Mediante a elevação espiritual até o momento alcançada, o plano físico é esse jugo que vai impor esse esquecimento, né? Uma vez que as lembranças não estão no cérebro, as lembranças estão no espírito, mas eu sou um espírito em que a matéria ainda faz um jugo muito intenso, aí eu não lembro, mas continuo sentindo. E é interessantíssimo porque o aspecto da justiça e da misericórdia está no esquecimento também, né? Você esquece por justiça e esquece por misericórdia, né? A gente esquece por 3 razões. A primeira é para esquecer o mal que eu fiz. A segunda é para esquecer o mal que me fizeram. E a terceira é para que os meus inimigos esqueçam de mim, que eles não me encontrem. Porque o esquecimento do passado constrange o pensamento do espírito e dificulta que os obsessores encontrem determinadas criaturas. Então, o esquecimento tem também o condão de diminuir essa conexão entre os obsessores e o encarnado. Então, você faz para que você esqueça o que você fez, o que os outros eram a você, e também o que os outros sentem em relação a você. E eu, até refletindo sobre isso, colocaria uma quarta, com toda licença, para que você não pense o que deveria ter feito e onde estaria se tivesse feito o que deveria ter feito. Quero dizer assim, ó, eu fiz um mal para alguém, isso é ruim, mas pensar onde eu estaria se não tivesse feito esse mal, talvez seria grave demais, né? Pensar que eu não precisaria estar aqui, ou no momento em que passo por um resgate, por um reajuste, pensar, puxa, não precisaria estar nisso, né? Se não tivesse feito. Isso aí lembra aquela frase de Paulo quando se despede de João Marcos, que diz para ele: nós caminhamos em fila para Jesus. Não se desgarre de nós, porque se você se desgarrar, você precisará esperar um segundo grupo para que você se ligue a eles para seguir. Então, não se afaste. Então, imagina, você se afasta, né? Você tem uma possibilidade de crescimento dentro do movimento espírita, dentro de uma outra doutrina religiosa, dentro de um ambiente familiar que você tem, e você faz uma ruptura com esse grupo religioso, faz uma ruptura com esse grupo familiar, com um grupo de amigos, com uma oportunidade de trabalho que não precisa ser religiosa. Assim, olha, a gente tinha um grupo que fazia atendimento a animais, e de repente você se desgarra disso. Quando você volta anos depois e você vê as pessoas aí naquela lida, no trabalho, e você fora dele, e você percebe o quanto que eles caminharam, e você agora é um corpo estranho, sentando nas mesmas mesas, desconfortável, porque você, de alguma maneira, se retirou deliberadamente daquela atividade, reencontra filhos, esposa, pai, mãe, irmãos, e diz, meu Deus, eu me retirei. Eu perdi a oportunidade. Então, quando você revisita o ambiente que tinha uma oportunidade maravilhosa que você jogou fora, profissão, trabalho, sei lá, isso mexe com a gente muito profundamente. Pois é, mexe mesmo. E acho que ter essa noção, né? Onde estaríamos se não tivéssemos feito o que fizemos, seria bem grave também. E nesse assunto todo, né, da gente pensar sobre justiça e misericórdia na reencarnação, é claro que a gente se lembra muito da reencarnação de Segismundo, no livro Missionários da Luz. E eu gostaria de destacar duas falas do benfeitor Alexandre, que mostram o cuidado divino nesse processo. Claro, poderíamos citar várias outras aqui, acho que tem inúmeras, né, para a gente citar nesse processo,
Mas Kardec diz no livro Céu e Inferno que Deus se faz presente na nossa vida também pela presença dos anjos de guarda, pelos espíritos protetores, né? E aqui, creio, o Alexandre esteja fazendo ou representando o próprio Criador para Segismundo. E antes do processo de fato ser levado a efeito, Alexandre é procurado por um outro espírito chamado Herculano. E esse espírito, ele pede a Alexandre uma ajuda porque o pai, Amaro, fugiu o nome aqui agora, o pai da Adelino, perdão, Adelino. O Adelino estava ele estava totalmente avesso à ideia de receber Segismundo como o filho, né? E aí o Herculano pede a Alexandre uma ajuda para fazer uma reaproximação. E aí o Alexandre diz assim: o pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor através da lei reencarnacionista. Ou seja, a reencarnação representando aproximação fraternal, perdão recíproco e semeadura do amor. Nos parece algo como os 3 aspectos da caridade, né? A aproximação fraternal como indulgência, perdão recíproco como o próprio perdão e a semeadura do amor, a benevolência. Porque então é quando existe a reconciliação, né? É quando existe a reconciliação, porque reconciliar significa deixar as causas para trás, não importa quem começou, não importa quem errou primeiro, não importa, e preocupar-se mais com as consequências, como Kardec vai dizer no Viagem Espírita de 1862, preocupar-se menos com as causas, mais com as consequências, porque as causas já passaram, as consequências ainda estão se desdobrando no tempo presente. E a reencarnação, então, vem promover a reconciliação. Que importa quem errou? O que importa é que há uma mágoa, há um ressentimento, há um problema a ser resolvido. E a reencarnação vem possibilitar essa união de 3 virtudes, né, de 3 aspectos da caridade, para que se consolide o mais importante de tudo, que é a reconciliação. Isso é fundamental, né? Porque o fenômeno da encarnação, ele é concedido exatamente pela perspectiva de mudança das nossas histórias de vida. O objetivo dela é que a cada encarnação você faça uma deflexão do seu caminho original, que você vá mudando de rota. Mas o que a gente olha muitas vezes é que a gente perde oportunidades muito preciosas. A gente vive a encarnação e não aproveita. No livro Memórias de um Suicida, quando Camilo fala sobre sua própria história de vida, ele diz assim: eu era um espírito tão atrasado que eu não fazia diferença quando eu estava encarnado ou quando não. Porque quando eu estava aqui, eu era mau. Quando eu me transferia para lá, eu continuava do mesmo jeito. Eu quase nada aproveitava das minhas existências, como se tudo fosse uma coisa só, e eu mesmo tinha dificuldade de distinguir quando estava encarnado, quando estava desencarnado, porque a vida para mim era um contínuo de exercícios assemelhados de perversidade. Então ele mostra aquela situação muito comum, que é a situação do baixo aproveitamento dos processos das encarnações, em que o indivíduo reencarna e quando você tira o sumo da existência dele, você espreme, não sai nada. Porque ele não ofereceu mudanças significativas
diante do investimento que foi feito, foi pai, foi mãe, foi família. Tem até uma mensagem do irmão X, se eu não me engano é Belarmino Bicas, o personagem, que ele chega lá e tem uma contabilidade. Quantos patos, quantos marrecos, quantos bois, quantos frangos foram sacrificados para ele, para que ele pudesse viver a existência. E no final, quando você espreme, não tem grandes progressos. E isso é um grave problema, as encarnações de baixo aproveitamento reencarnatório, né? Isso Emmanuel vai chamar de morte. Emmanuel, no Fonte Viva, ele diz assim, reencarnações com baixo teor espiritual, né? São a morte, é mancomunar-se com a morte porque a matéria morre, né? Então, Sim. quem não vive o espírito, ou quem não vive a parte espiritual da encarnação, está envolvido com a morte. E dentro disso tudo que a gente está falando, eu acho que aí tem a segunda fala do Alexandre, e essa já é para o Segismundo. Essa já é para o Segismundo, e eu acho fantástica, porque a reencarnação vai ser boa, sobretudo para ele. Mas ele está com medo. E os espíritos são extremamente misericordiosos, porque assim, a gente tem uma postura que é assim, poxa, mas é você que vai ter benefício e eu estou tendo aqui que te ajudar, que te fazer as coisas, né? E o Segismundo está com medo. E é muito misericordioso ver como que esses espíritos, eles se compadecem das nossas aflições. Eles não falam assim, ah não, mas você tinha que ter superado isso aí já. Não, não, eles se compadecem assim. Compreende, Oi? compreende, né? Compreende. Compreende. Assim, é claro que eles não aplaudem, não é aplaudir, mas é extremamente misericordioso como que eles são capazes de acolher. Acho que essa é a palavra. Eles acolhem. E aí o Alexandre vendo, né, que o Segismundo estava com medo, assim, porque eram muitos desafios, ele sabia. O Segismundo é que é o grande, vamos dizer assim, é o que armou a trama toda, né? Sim. Então, aí o Alexandre diz assim: acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chore. Nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los, emitindo forças magnéticas de desalento. Tenha coragem. O ensejo próximo é divino para o seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas. Não tenha receio. Eu acho isso aqui, assim, é de um cuidado, é de uma sensibilidade que expressa nisso, nesse processo reencarnatório. Porque, veja, o maior beneficiado da reencarnação é o espírito. E existem outras tantas almas ali envolvidas para fortalecer e encorajar. É como se você tivesse que. E a gente faz isso, né? É como se a gente tivesse que pedir, pelo amor de Deus, para a criança tomar um remédio. É ela que vai ser beneficiada, o remédio é para ela. E a gente está tendo aqui que pedir, que orientar, que até dar o remédio na boca, né? E é mais ou menos isso que eles vão fazer com a gente. É verdade, né? Então, essas são as falas de Alexandre no livro Missionários da Luz. Mas nós temos uma filósofa contemporânea que ela traduz essa fala do Alexandre de outra forma, né? Ela diz assim, a Daliane é que conhece bem essa filósofa. Por que você me olha assim? Qual é o seu medo? Alguém já te fez sofrer? Qual é o seu medo? Diz para mim. Então, o mentor, preocupado, por que você me olha desse jeito? Qual é o seu medo? Alguém já fez você sofrer? Diz para mim que eu vou ajudar você. Então, essa visão dos mentores, assim, cheia de misericórdia, é muito importante. A filósofa é Marília Mendonça. Então,
Quando a gente percebe a maneira como os mentores cuidam, como eles tratam, como eles têm essa capacidade de entender, é interessante. E no mesmo livro, Missionários da Luz, existe uma outra cena que não tem a ver com reencarnação, mas que mostra esse olhar de misericórdia. Eles estão atendendo, logo nos primeiros capítulos, eles estão atendendo um grupo mediúnico que só tem médium perturbado. E o André Luiz fica indignado, ele se indigna com aquela situação. Esse pessoal cheio de imperfeição, e vocês estão aqui há 9 anos. Mas nosso trabalho é esse. Um dia eles vão despertar. Mas é o nosso trabalho estar com eles enquanto eles não despertam. Mas isso é um absurdo. Eles estão vindo há 9 anos, nunca desistiram. Olha a boa vontade deles. Olha a perseverança deles. Eles não desistiram da tarefa, com todas as imperfeições que eles têm. E nós estaremos aqui para dar o apoio que for preciso até o dia que eles despertem. Então, não há condenação, não há olhar de reprovação, apenas acolhimento. E a mesma coisa vai acontecer, Klaus Hagen, com a figura dos que também vão reencarnar. Nessa cena que você está descrevendo, Gustavo, quando ele chega na casa de Adelino, que ele entra, Sigismundo está chorando no sofá. E aí ele vem e diz, que é isso, meu amigo? Não chore. E aí vai ser uma oportunidade muito boa. Então, é natural o temor dos espíritos, né? Os espíritos, eles temem muito a reencarnação, exatamente pelo esquecimento do passado. Pensa que é fácil você estar no pleno gozo da sua lembrança e dizer assim, eu vou mergulhar, porque eu tenho certeza que quando eu ficar do lado de lá, eu vou continuar conectado ao bem. Mas tem certeza? Tenho. Então vamos lá. E alguns de nós tememos isso. Por quê? Porque existem muitos convites da vida, existem muitos arrastamentos na vida material que nos leva para longe. É claro que não é necessário que se saiba de reencarnação para ter uma vida equilibrada. Mas é necessário que se aproxime do amor. Com a reencarnação e o amor fica bem mais fácil. Mas se eu pudesse tomar a mensagem de Jesus ou de outro dos grandes iluminados e me pautasse nela pelo amor, pelo perdão, pela vida com dignidade, nossa, conseguiríamos progressos incríveis. O problema é que o arrastamento do mundo é muito grande. E aí nós temos uma multidão de pessoas puxando para o lado contrário e alguns poucos apontando para nós um caminho que não tem glamour nenhum e que você precisa ter muita maturidade do senso moral para escolher entrar por essa porta estreita, que é o caminho que nos conduz à verdadeira felicidade. Pois é. E aí, eu queria trazer mais uma fala, mais uma frase, né, para a gente pensar, que é uma fala de Emmanuel. Antes, deixa eu só comentar uma coisa que estou me lembrando aqui. Essa fala sua, ela tem um filósofo que eu gosto muito, 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 chama Immanuel Kant. Por um acaso é Emmanuel também. Mas Immanuel Kant, ele vai trazer um pensamento que eu acho que é bem interessante, que é sobre, tem a ver com esse aproveitamento reencarnatório, eu diria. Porque ao falar da liberdade, ao pensar sobre o que seja liberdade, Kant vai dizer o contrário do que muitos de nós diríamos sobre o que é a liberdade. Se você fosse responder o que é a liberdade, nós diríamos que a maior parte da população de encarnados diria que liberdade é fazer o que se quer. Faz o que te der na telha, segue a sua vontade sempre, isso é liberdade, tudo aquilo que me constrange, tudo aquilo que me limita nas minhas vontades, em verdade está limitando a minha liberdade. Kant vai dizer que não. Que na verdade a gente é livre quando a gente faz justamente o que não quer. Porque então a gente não é escravo dos desejos. Aquele que apenas faça o que quer,
ele é escravo do próprio desejo. Mas aquele que sabe fazer o que não quer, ele demonstra que acima do desejo existe uma coisa chamada razão, e a razão é a autonomia. É quando eu cumpro, é quando eu consigo exercer a minha razão, é que eu exerço a minha liberdade. E liberdade e razão são coisas similares, são coisas atreladas uma na outra, né? Visto que, então, só é livre aquele que é capaz de raciocinar e refletir. Os demais estão escravos ou da própria natureza ou dos próprios desejos. Mas a frase que eu gostaria de refletir. Então, fala a frase, que eu ia dizer outra. Para a gente refletir por fim, é uma frase de Emmanuel que está no livro Emmanuel, no capítulo 5. Ele diz assim: a reencarnação é quase um perdão de Deus. E ele falou assim: se Deus pudesse perdoar. Por quê? Porque Deus não se ofende, Deus não se magoa, então Deus não tem que perdoar. Mas é quase um perdão de Deus. Porque, de fato, encarnando, estamos esquecendo milênios sem fim de erros, de quedas, de problemas. Isso é Deus nos perdoando, porque Paulo vai definir o perdão no Evangelho segundo o Espiritismo como o esquecimento do mal. Não é esquecer a situação, é esquecer o mal. E Deus faz isso com a gente na reencarnação. Ele faz a gente esquecer o mal. E aí a gente encarna, né? Para poder exercer o próprio papel, fazer a própria tarefa, avançar na própria trajetória, né? A reencarnação é quase um perdão de Deus. Muito bonito isso. Olha, a gente tem algumas perguntas aqui, Gustavo. Eu acho que seria interessante a gente atender o pessoal que estava fazendo algumas questões aí. Dali, coloca para a gente aí as perguntas que a gente tem, por favor. Nós temos aqui uma da Lourdes Marinho. Aqui não chega a ser uma pergunta, é um comentário, né? Eu sempre refleti sobre isso em relação aos apóstolos. Você estava falando nessa hora da evolução, desse salto evolutivo que a gente faz. Então, eu sempre refleti sobre isso em relação aos apóstolos. Seria um salto tão grande por estarem com Jesus, sendo que tinham tantas questões, como é que eles, sendo os homens que eram, conviveram com Jesus nessa leitura de mundo, né? Eu gosto de pensar dois aspectos, assim, né? O primeiro é porque esses apóstolos, esses discípulos, embora eles não tivessem avanços muito grandes, eles tinham algo que é fundamental, que é a boa vontade, né? Assim, é o que os espíritos mais pedem de nós, boa vontade. E eu diria que a segunda parte eles não estiveram com Jesus porque eles eram bons. Jesus estava com eles porque ele é misericordioso, né? Não é por isso Jesus vai dizer, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi a vós. Ou seja, não é os discípulos que se aproximaram de Jesus, foi ele que desceu até nós. Jesus veio, dirá Emmanuel. Não podíamos ir ter com o Salvador na sua esfera celeste, ele então desce para estar conosco. Né? Eu queria só fazer um comentário em cima disso, que é o seguinte: a gente observa da parte dos apóstolos uma série de cenas assim bastante frágeis do ponto de vista de entendimento, de compreensão, carências. Falava-se uma coisa, eles entendiam outra, era muito difícil. Tem uma cena que eu gosto muito para representar isso, que é aquela em que Jesus diz assim: guardai-vos do fermento dos fariseus. E aí eles dizem: por que ele disse isso? Você entendeu? Entendeu? Não, ninguém entendeu. Aí um mais inteligente disse: eu sei por quê. Deve ter sido porque nós não trouxemos pão. Então, ele está falando que guarda do fermento dos fariseus, que vai levedar a massa toda, naquela ideia de que um pouquinho pode botar a perder. E eles estão pensando no pão. O pão, a gente não trouxe pão. Não eram habituados com parábolas. É como se o entendimento deles fosse embotado. Mas ocorre um fenômeno dentro da história do cristianismo que muda isso.
Esse fenômeno é a ressurreição de Jesus. Quando eles veem Jesus ressurreto, quando eles percebem que a vida após a morte realmente não existia, ele vem com os buracos da cruz. Olha, aqui sou eu. Eu voltei da morte. Essa percepção de que a vida continuava quebra todos os medos que eles tinham da morte. A partir do momento da ressurreição de Jesus, nossa, os discípulos ficam profundamente corajosos. Podem não ter grandes conhecimentos espirituais, mas ter uma vontade de fazer, um destemor diante das coisas muito grande. E a partir daí, todos os 10, à exceção de João, né, os 10 seriam todos sacrificados, todos foram imolados pela divulgação da mensagem. Quer dizer, ninguém se furtou a morrer em prol da causa. Por quê? Porque eu sabia que existia vida após a morte. Isso foi determinante para que eles pudessem realmente fazer o papel que fizeram. Vamos ver aqui a Marni Veiga. Existe um momento ou uma encarnação em que a gente realmente resolve mudar e se esforça para isso, se esforça mais e consegue melhores resultados, tipo, caiu a ficha? E aí, quer responder? Tá. Eu fiz uma leitura labial aí, é que tá mutado. Mas deu pra ver. Bom, eu gosto muito de uma... pergunta, você responde. Tá bom. Mas, Li, eu gosto de pensar assim, é difícil a gente estabelecer regras para seres tão particulares, né? Somos indivíduos, então cada processo é um processo. Mas eu gosto de uma visão que o Simão Pedro trouxe certa vez, de uma evolução em espiral, né? Então você passa muito perto ali de um processo, de algo que foi uma questão para você, dali você pode ter uma quedinha, volta, ressurge, refaz, reajusta, depois tem uma outra pendência em outro ponto, e assim vai, até que você consegue ter uma certa constância. Isso pode ser numa encarnação, que é um ponto de virada, ou pode ser ao longo de algumas encarnações que você consegue construindo essa fortaleza íntima. Vamos dizer assim, eu consigo te citar um exemplo de um espírito que teve essa encarnação como um ponto de virada, e depois dessa ele não mais veio a cair, mas também poderíamos citar espíritos que foram um processo mais gradativo. Esse que teve a encarnação que foi um ponto de virada seria o próprio Emmanuel. E a encarnação que é um ponto de virada para ele, apesar de nós pensarmos que seria a encarnação como Publio Lentulus, porque depois a gente enxerga uma ascensão, Nestório, Basílio e tantos outros. Mas há uma encarnação no final do século XIV, antes da encarnação como Manuel da Nóbrega. Uma encarnação que, segundo o próprio Emmanuel, em mensagem particular ali, né, publicada depois pelo Clóvis Tavares, o Emmanuel diz que no século XIV ele teve uma encarnação em que ele caiu desastradamente. Então, século XIV. Então ele já tinha sido Nestório, já tinha sido Basílio, já tinha sido um punhado de gente, que inclusive marcou a história. Eu já tinha tido contato com Francisco de Assis, já tinha tido, enfim. E ele vai dizer que no século XIV ele teve uma encarnação que caiu desastradamente. E que a encarnação como Manuel da Nóbrega foi o ponto de virada dele. Daí depois Manuel da Nóbrega, Padre Damiano, e aí a gente já sabe o que deu depois, né? O próprio Emmanuel veio aí junto com o Chico para mostrar o que ele conseguiu construir. Esse foi um espírito que teve, a gente poderia dizer que teve uma encarnação. Agora, é garantia que ele não vai cair mais? Aí que eu chamaria atenção, porque tem uma mensagem na Revista Espírita, fevereiro de 1868, chamado Os Espíritos Marcados. Ele vai definir 3 tipos de espíritos. A última classe, o último tipo de espírito que ele descreve são os Messias, ou Cristos, que é a mesma coisa. Messias e Cristo é a mesma coisa. Quando ele vai definir, ele diz assim: os Messias, seres superiores que atingiram o mais alto grau da hierarquia celeste, conquistando uma perfeição
que os torna infalíveis e acima das paixões humanas, mesmo na encarnação, dali em diante. Dali em diante. Ou seja, o que nos faz crer é que antes disso tem chance de cair. Antes disso ele pode falhar. Então, ter uma encarnação como ponto de virada, que a partir dela você não erra mais, eu acho que é muito forte. Agora, ter uma encarnação que é muito significativa, que depois dela você vai refletir melhor sobre a situação, vai buscar ser mais coerente consigo mesmo, aí eu creio que seja mais comum. Eu acho que a pergunta dela era mais no sentido de ter uma encarnação muito forte, muito importante de mudança, né? Eu pegaria um conceito do Buda. O Buda diz que a gente está dentro de uma mandala, a gente vive dentro de uma mandala. E as nossas experiências, elas estão dentro desse círculo de experiências aqui dentro. Até o dia que você se ilumina. Diz, gente, eu não posso ser assim. Eu tenho que vencer meu egoísmo. E aí você quebra essa mandala, pá! E você se liberta desse círculo de encarnações em que você repete as experiências. E quando você quebra essa mandala, você fica dentro de uma mandala maior. Você pensou que ficou livre, mas você caiu numa mandala maior e as experiências se repetem aqui dentro. Até o dia que você diz, meu Deus, não é assim, é o amor. Aí você, pá, quebra essa mandala e cai numa mandala maior. Aí essa mandala maior, você fica dentro dela, você oscila dentro dessa mandala. Ou seja, a gente está sempre dentro de uma mandala. Segundo o Buda, eu vou quebrando mandalas e ficando dentro de outras, porque os condicionamentos continuam existindo. A gente quebra mandalas muitas vezes, mas alcançar essa plenitude, isso aí está muito lá para frente. Mas sim, nós temos encarnações de virada, e essa aqui, eu particularmente, considero a encarnação mais importante que a gente já teve na nossa história como espírito. Que eu presumo que esta seja a primeira vez que a gente tem consciência de que é um espírito estando ainda encarnado. Que a gente não faz porque quer ser bonzinho para Deus, quer agradar a Deus. Não, eu faço porque sou um espírito e compreendi, ainda que seja uma compreensão limitada, o propósito superior da vida. E aqui temos uma última. Pergunta. Deixa eu ler. Pergunta. Última Como pergunta. Você vai ler, né? Vou ler. Pode. Você já leu duas, né? Como transcender o sentimento de culpa, nos conectando melhor com o amor e a alegria poderosos da misericórdia infinita que emana do coração do Criador, educando o nosso olhar? Não. Acho que é uma proposição de resposta, né? Uma proposta de resposta. Educando o nosso olhar? Sem dúvida nenhuma. Uma das coisas fundamentais para que a gente possa fazer a mudança nossa em termos espirituais é a gente conseguir verdadeiramente olhar para nós mesmos sem sentimento de culpa para nós. Às vezes, a gente carrega muito a nossa vida de equívocos que a gente cometeu no passado e a gente não consegue avançar, exatamente por conta disso. Então, é muito importante que a gente consiga se perdoar, rever as nossas ações, entender que a gente não tinha a visão que temos hoje. Nosso coração hoje não é o que no passado cometeu, porque se eu não trabalhar o perdão a mim mesmo, fica muito difícil de eu conseguir caminhar. Então, não é somente eu aprender a perdoar os outros, eu também tenho que ter misericórdia comigo mesmo. Senão eu vou arrastar um peso muito grande em relação a isso. E só para ilustrar isso que eu estou dizendo, eu vou ler um poema da Sâmia aqui, que eu gosto muito, chamado Autoencontro, e que fala exatamente disso. É um soneto, é curtinho. Eu mergulho no abismo de mim mesmo, me procuro da caverna em que me encontro, na caverna em que me escondo, e me encontro encurvado em sofrimento, na escuridão, meus erros camuflando.
me aproximo e, em meio a densas trevas, me conheço, me abraço, me consolo, me perdoo, me acolhendo e, sem reservas, com ternura, me aconchego no meu colo. Regozijo ao descobrir-me sem ser falso. Me preencho por amar-me e ser amado. E decido a mim mesmo resgatar. Me retiro da caverna nos meus braços. Me apresento à liberdade encantado e me entrego inteiro à vida por me amar. Com você, Gustavo. Se quiser responder. Tem muito mais a acrescentar, não, mas a gente percebe mesmo que a culpa é a filha do orgulho, né? Por tudo isso que acho que o Elahá colocou. É por achar que eu era bom demais para ter errado, não podia ter errado. É por querer ter tomado uma decisão melhor e ter evitado o erro. Então, ou seja, é o meu orgulho querendo dizer assim, nossa, meu passado é perfeito, meu passado não tem equívoco nenhum. Quando a gente vai vendo esses erros, a gente enxerga como que manchas. Mas livrar-se da culpa é também um ato de humildade do ponto de vista que, se nós reconhecemos que o Criador é a inteligência suprema, ou seja, uma inteligência superior à nossa, muito superior à nossa, e ele já me perdoou, por que que eu haverei de me culpar? Né? Se ele que é infinitamente mais inteligente e mais sábio do que eu, já me perdoou, por que que eu, ignorante que sou, haverei de me culpar? Não há sentido algum nisso. Isso é um ato de humildade, de me reconhecer pequeno perante a grandeza divina. Então, tenho que seguir adiante, né? Tenho que avançar. Aí, posso só, rapidinho? Isso é diferente de senso de responsabilidade. Diferença de senso de responsabilidade. Eu tô falando isso à torta direita lá, porque eu aprendi com uma querida amiga, a mãe do Vitor Hugo, a mãe do irmãozinho. Ela, para mim, foi a pessoa que conseguiu explicar a diferença entre culpa e responsabilidade da melhor maneira que eu já consegui captar, né? Ela construindo a casa dela, estava lá preparando o terreno, fazendo nivelamento, então teve o aterramento, tudo choveu muito forte. E isso quebrou as construções em torno, porque choveu demais na terra, a terra cedeu, forçou demais os muros em torno, quebrou um pouquinho, e ela que tinha que corrigir, ela que tinha que pagar o prejuízo. Aí ela me falou assim: fazer o quê? Não é culpa minha, mas eu sou responsável. Achei fantástico. Ela é culpada da chuva? Não é culpada da chuva, mas ela é responsável, porque foi ali na construção dela. Então, a culpa me prende no passado. A responsabilidade me projeta para o futuro. A gente não é culpado de nada, mas a gente é responsável de muita coisa e, portanto, a providência divina vai nos dando as possibilidades de correção. Nós vamos chamar o Pedro para que ele volte para fazer o encerramento da nossa. Pedro! Tu és pedra, Pedro. Você está sem som. Não é para me voltar, eu nem fui, aqui eu estava, né? Acompanhando passo a passo dessa maravilhosa live. Então, eu gostaria apenas de encaminhar para o final dos nossos trabalhos, agradecendo a todos que nos acompanharam nesta manhã, aos amigos, às minhas amigas, de todos os lugares do Brasil e aqui do nosso querido estado de Rondônia. Agradecer ao Gustavo, né, pela sua participação mais uma vez, a Daliane, a Naira, da Linguagem de Sinais, essa amiga que está conosco há mais de 2 anos. E a você, Jorge Elahá, mais uma vez, nossa gratidão. E hoje não é você que vai encerrar os trabalhos com uma prece, não, porque você já fez esse poema da Sâmia maravilhoso, que tocou os nossos corações. Quem vai fazer nossa prece de gratidão a Deus é o nosso convidado, Gustavo. Com alegria. Não sem antes agradecer a esse amigo que é um pai, né?
O Elahá tem sido mais que uma inspiração, tem sido um grande orientador. Agradeço a possibilidade de dividir esse momento com você. Agradeço ao Pedro, agradeço a Naira pela excelente tradução, né? Eu tô aprendendo, viu, Naira? Linguagem de sinais, tô vendo aqui o tanto que é difícil. E a Daliane também, sempre nos acompanhando, e claro, né, sem esquecer da querida Margarete, que nos oferta a possibilidade de aqui estarmos. E a todos que estiveram conosco, mais uma vez, a nossa gratidão sincera. Então, nesse momento, quem quiser e puder, fechar os olhos e pensar em Jesus, o divino amigo, companheiro nosso de todas as horas, investidor fiel dos nossos espíritos, que acredita em nós quando nem nós mesmos acreditamos. Oramos a Jesus, agradecendo a infinita misericórdia com que nos preside a existência, respeitando-nos as escolhas, inspirando-nos o coração, e sem jamais usar, nem por um segundo sequer, de violência ou de constrangimento. Agradecemos a oportunidade da existência física, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos a corações tão queridos, a almas tão caras às nossas. Agradecemos ainda, Jesus, todas as dificuldades, todas as provas, todos os instantes de expiação, reconhecendo que eles todos ficarão no tempo, mas os seus frutos, doces e nutritivos, são de vida eterna. E por isso reconhecemos também aí a tua bondade infinita e o teu infinito amor. Esteja conosco, Jesus, mas que, sobretudo, nós possamos estar contigo. Que assim seja. Gratidão a todos vocês, meus amigos. Um beijo no coração. Até domingo que vem, se Deus quiser.